Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, cá estamos nós ao sextor, rapaz, estamos ao vivo aqui com o nosso programa Opinião, sexta-feira pós-carnaval. Tem muita gente de ressaca ainda, né, rapaz? Tem muita gente fazendo o enterro dos ossos, né, Laurenberg, ainda. Não tem mais o que enterrar, vamos enterrar os ossos. E a opinião aqui, para a gente aqui, não tem essa coisa de carnaval, não. A gente tem compromisso com a informação, com a boa informação. E por isso que estamos aqui mais uma vez, apostos com maior satisfação. Hoje aqui está o Suelme Fernandes Evangelista, que mais uma vez nos prestigia com a sua presença alaranjada. Hoje está vestido de Fanta e Suquita, não sei. Mas o Suelme, também conhecido pelos queridos mais próximos como Biela, ele não tem problema de ser chamado de Biela, porque é que nem o Marcelo Padeiro. Chamar o Marcelo Padeiro, a primeira vez que eu chamar o Marcelo Padeiro de Padeiro, né, e eu achei, ele vai me bater aqui. Nada, ele gosta, né? É natural. Então, o Suelme vai falar em nome da nossa gloriosa empresa, a Empaer, que tem novidade, tem muita coisa, tem muita. Você vai ficar por dentro das novidades da nossa Empaer, vamos falar de agricultura familiar, vamos falar de muita coisa. E fique atento então, porque o Opinião está começando apenas. Eu vou cumprimentar aqui o meu amigo professor Laurenberg Alves, de Alto Paraguai e Nortelândia para o mundo. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você tem remotas lembranças de Alto Paraguai e Nortelândia, não? Assim, quando de Nortelândia, sim. Alto Paraguai, quase nada. Quase, Nortelândia você tinha... Nortefly, né? Muita lembrança por uma razão muito simples. Para o amigo que não sabe, eu saí de Alto Paraguai aos 4 meses de idade. Quer dizer, não fui eu que fui. Você não voltou lá depois? Não, voltei, porque os meus padrinhos moravam lá. Hoje só mora a minha madrinha, que aliás em 2019, 2020, eu fui a Alto Paraguai exclusivamente para falar com a minha madrinha, porque ela reclamava muito. Ela dizia que eu era o único afilhado dela que nunca a procurou. Então eu saí exclusivamente para falar com ela, porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Qual que é o nome dela? Wanda. Mora lá ainda até hoje? Mora, é a professora aposentada. Professora Wanda. Quando eu fui lá, ela estava em Rondonópolis, na casa de uma filha, e nós não nos encontramos. Ela está em Alto Paraguai. Ela mora em Alto Paraguai. Ela mora em Alto Paraguai, sempre morou lá. O Laurenberg aprontava lá, quebrava vidraça com estilingue, lá era tiradeira. Namorador. Tem história, rapaz. Agora de Nortelândia eu lembro bem. Eu vivi muito tempo lá. Rio Santana. Rio Santana. Eu joguei bola muito naquela praia. Bonita. Hoje tem uma orla bonita lá, bem bonita. Pois bem, filho do seu Benjamin está aqui com a gente hoje, o Suelme. Seu pai está bem, né? Graças a Deus, Paulo. Graças Abraço para o seu Benjamin, que é o pai do Suelme. Vamos falar da nossa querida... Sabe que é uma coisa que eu sempre tenho dúvida, e tinha antigamente, porque assim, quando o Mauro Mendes assumiu o governo no primeiro mandato, logo eu estranhei, até como jornalista mesmo, ele pediu um estudo técnico minucioso sobre a viabilidade da Empaer. E não foi só da Empaer, outras empresas também. E aí eu falei, caramba, será que ele vai fechar a Empaer? Tão importante que é. Eis que os estudos vieram, não foi um estudo só, alguns vieram, né? E que mostraram por A mais B ao Mauro, que é muito pragmático, a viabilidade da Empaer. Logo ele passou a encarar com carinho, com a seriedade que lhe é recomendada, né? E a Empaer está aí hoje. Como está hoje do ponto de vista de parceria com os municípios, por exemplo, Suelme? Porque essa é outra demanda que tem, que muitos municípios às vezes não têm muitas condições e sabe que funciona um órgão estadual, como a Empaer, e vai lá, tem um Suelme lá, vamos conversar com ele. Sim. E a parceria se estabelece. Tomar um café, né? Boa noite. Primeiramente, cumprimentar todos os seus telespectadores, as pessoas que estão aí em casa nos ouvindo agora.
professor Lorenberg, também vim do interior de Pochorel, né? Só que eu não vim tão novo, eu vim para cá, eu tinha 20 anos de idade, passei na universidade. Ah, velho, já nossa. já caí no dente, mas já estava marmanjo. Então, nós temos história parecida. Somos vindo do interior, né? Como diz o Belchior, né? Sem parentes importantes e vindo do interior, né? Para tentar a vida, né? Na cidade grande. Então, é a história de milhares. Eu gosto da parte que ele fala assim, a minha história também é igual à sua. Mas o Lorenberg é diferente porque ele tem dinheiro no banco, né? Mas não tem fazenda, né? Tem gado no pasto, é diferente. O Belchior fala sem dinheiro no banco, mas sem parentes importantes, mas dinheiro no banco, esse aqui... Essa parte aí, então tá, então prazer. Só que dá tchau assim também, ó. O Paulo Coelho é o nosso mago da notícia, né? É o cara que traz a boa notícia, consegue fazer a transformação, né? A pedra filosofal, né? Da notícia, né? Pegar notícias do monte que chega pra gente e selecionar boas notícias é uma arte, é uma sabedoria. E o professor Lorenberg, eu leio ele na Gazeta, então é sempre... Ele também está na rádio rádio Vila Real também, segundas-feiras. Há quantos anos já o senhor é colunista, professor? Eu acho que é um dos mais antigos da Gazeta. Já entrou tanta Tinha barba preta naquela época. Era um menino. Então é um prazer estar aqui, é muito bom sempre poder conversar com vocês, ouvir, né? E estar junto com a população aqui, principalmente de Mato Grosso, que depende do serviço em nossa Baixada, então, no nosso Vale do Rio Cuiabá. Eu não sei porque que o Vale não pegou, a gente tem que falar Baixada sempre, porque eu acho que é mais fácil de identificar. Ele não se popularizou esse termo técnico. Até porque é uma planície, né? Já dizia o professor William Gomes aqui, na verdade, é uma planície, devia se chamar planície. Lembra Pantaneira, né? Planície pantaneira ou qualquer coisa assim. Mas convencionou se chamar de Baixada Cuiabá. A Baixada. Mas assim, aí em algum momento disseram que isso era ruim, porque o nome evocava de forma negativa e criaram um nome técnico, Vale do Rio Cuiabá. Então, essa população aqui que vive de agricultura familiar, então nem se fala o quanto depende da Empaé. Eu acho que quando o governador assumiu, ele deu um susto, deu um choque em todo mundo para se mexer. Do tipo, vamos extinguir e aí, o que vocês vão fazer? Né? A Empaé tinha uma situação de funcionários já com idade avançada, acima da idade já, alguns até aposentados, que continuavam dentro da empresa, por uma questão, às vezes, que acontece, como é uma empresa seletista, para a pessoa sair da carreira dele e descer para o INSS, ele vai ganhar 4 vezes a menos pela estrutura do INSS. Aquela época... Hoje, todo funcionário público, depois de 2003, está nesse mesmo sistema, mas antigamente, as empresas de seletista, ela tinha esse problema, né? Então, o governo fazia uma faixa salarial boa, a Empaé hoje tem um salário justo, bom, só que quando o cara aposenta, ele vai para o piso lá, para o teto do INSS, deve ser uns 3 e pouco, quase 4 mil reais no máximo aí. Então, para ele não ter uma perda tão grande financeira, ele acaba ficando na empresa um pouco mais. Né? E alguns com muita produtividade e outros nem tanto. Então foi ficando uma gama de funcionários que o governo nunca deu uma solução nem para fazer acerto trabalhista. Então quando o governo assumiu, tinha um monte de gente com passivo trabalhista enorme. FGTS, os direitos todos, antigamente PIS, COFINS. Fizeram a demissão voluntária também. Aí o governo, quando houve essa conversa de vai fechar, muita gente falou, bom, é melhor eu pegar um acerto bom de PDV do que depois ser mandado por justa causa e ganhar, sei lá, 50%, 60%. Então, esse impacto inicial foi para tentar também fazer com que as pessoas que já estavam com a idade avançada pudessem abrir espaço para dar uma renovada, dar uma revitalizada, porque ela estava bem envelhecida. Para você ter uma ideia, saiu mais de 200 funcionários no PDV. Eu lembro daquela época. Então, foi aquela confusão toda e aquela discussão toda, mas um funcionário que saiu naquela época saiu com um bom acerto trabalhista. Se o cara é organizadinho aí, ele está vivendo muito bem, abriu algum negócio, investiu, até no investimento hoje bancário, o cara tem quase que a complementação do salário dele, porque ele ganhou no acerto, está vivendo tranquilo. Então o governo poderia, como outros governos fez, mandar por justa causa, ele poderia ter essa opção, mas o governo falou, vamos fazer o acerto trabalhista, vamos oferecer o PDV para quem quiser. Como havia essa história de vai fechar,
muita gente aproveitou para sair bem, sair com uma boa solução financeira. E fora isso, tem os passivos que foram pagos e tudo mais. Então, saneou a empresa, vamos dizer assim. A empresa se tornou mais leve, mais enxuta. Aí tem um público mais jovem de 2015 que tomou posse no concurso que está aí. Hoje é o pessoal que assumiu a empresa. É um pessoal com uma visão muito grande de futuro da empresa. Então, a empresa hoje está de olho na tecnologia, pensando nos novos desafios para a agricultura familiar e construindo bons projetos. Eu diria até assim que Mato Grosso ficou muito tempo com esse retrovisor da Empaer, a Empaer que trouxe a soja, e a Empaer realmente foi quem praticamente, vamos dizer, domesticou o sertão de Mato Grosso, foi quem abriu para a produção de cultura aqui do Cerrado, onde estão as principais experiências de utilização de calcário, para correção de acidez de solo, para a escolha de espécimes mais adaptadas de soja, de milho, de algodão. Todos os experimentos são matriciais lá na Empaer, na década de 70 e 80. Então, ficava nessa saudade, meio que depressivo com essa história do que a Empaer foi, e a gente parou de pensar o que a gente pode ser. Então, a gente está nessa fase de pensar, levantar a cabeça, a empresa está enxuta, pagou os passivos, acertou INSS, acertou a Receita Federal, e agora vamos olhar o que a gente vai pensar para o futuro. E hoje nós estamos construindo esses grandes projetos para pensar de novos ciclos, né, professor? A gente pode surpreender ainda em fruticultura, podemos falar sobre isso. Né? Vou falar sim. E quero falar sobre e tantas outras cadeias, né, que são possíveis se desenvolver com o potencial em Mato Grosso, que é uma terra abençoada, e se plantando tudo dá, né, para usar um jargão antigo. Mas o Mato Grosso é isso. O Mato Grosso o grande diferencial desse Mato Grosso que não para de crescer, ele parece que não tem limites, não é? É justamente esse, né, de poder... Passa para mim aqui esse papel. O Gersinho, em vez de entrar aqui no meio da câmera me entregar, não. Ele não quer aparecer. Não quer aparecer. É igual aquele do Silvio Santos, como é o nome dele? Não, Lombardi? Lombardi, ninguém sabe quem é. Não é, mas o Lombardi já foi para o outro andar de cima já, né? Não, está aqui. Não. Ele está firme aqui. Não, o Gersinho está bom. O Lombardi... vai embora. O Lombardi, assim como o Silvio Santos, já estão no patamar de cima. Já. Lorenberg, por favor. Presidente, antes de mais nada, registrar a alegria de tê-lo aqui. Sempre é muito bom. Muito obrigado. Para todos nós é muito bom, um amigo telespectador, principalmente porque vai aprender um pouco da história da Empaer. Aliás, o senhor era secretário da Agricultura no governo Pedro Táxi e a Empaer estava no guarda-chuva da Agricultura. Portanto, o senhor conhece muitíssimo bem essa área. Mas eu vou pegar carona na questão que o Paulo mencionou, e eu gostaria um pouco mais de aprofundamento. Sim. E que ele não respondeu. Só fazer uma adenda aqui, sem querer interromper o Lorenberg, a questão dos municípios. Ele fica só observação aqui, que depois da pergunta do Lorenberg, você incrementa a parceria com os municípios. Os municípios, muito bom. Por que eu estou insistindo nessa, presidente? Por uma razão muito simples. O senhor chegou a falar aqui que hoje a empresa está enxuta. Sim. A empresa agora está olhando e visualizando o futuro, até por conta de novos funcionários que entraram na empresa a partir de 2015. Sim. Mas em 2019, voltando à questão que o Paulo mencionou, em 2019, o governador Mauro Mendes mandou um projeto para a Assembleia Legislativa para fechar 6 empresas, uma das quais era exatamente a Empaer. E nesse mesmo momento, começaram a pressão, inclusive do próprio sindicato, dos funcionários, pressionaram a Assembleia Legislativa, principalmente os deputados estaduais. Pressão muito forte. E no mesmo momento da pressão, havia um corte, um processo de corte ou de aposentadoria de funcionários, que o senhor falou também. Chegou a 35% do corte dentro da empresa, o que deu mais ou menos um alívio para a empresa. Exatamente. E aí onde está o foco da minha questão. A pressão foi tanta que o governo recuou e o projeto não foi avante no que diz respeito à Empaer. Ok? Mas aí vem a questão. O senhor, aproveitando exatamente, em 2015 entraram novos funcionários, a empresa está enxuta, mas enxuta até que ponto, presidente? Até que ponto para que um governo que virá a partir de 2027, que pode ser o vice-presidente, o vice-governador do estado, pode ser, até que ponto o vice-governador, como governador a partir de 2027, ou um outro candidato que foi eleito, não venha a
possibilitar o fechamento da Empaer. Aquela coisa, né? Política de Estado e política de governo. A gente defende aqui a política de Estado e não de governo. Sim. São várias camadas aí, as perguntas suas são de várias dimensões. Então, às vezes não dá conta de, no curto tempo, explicar tudo. Mas vamos ao principal vai lá, ponto. Com municípios. Havia uma rivalidade histórica entre município e Empaer. Gládios de poder, efetivamente. Porque a Empaer, ela foi muito tempo, participou muito dos projetos políticos eleitorais, dos processos em Mato Grosso. Então, por exemplo, se eu vou citar algum exemplo, aqui na Baixada você tem uns 2 prefeitos que saíram dentro da Empaer. Osmar Fromer e o de Acorizal, como é o nome dele? Diego. Chapada e Corizal. Chapada e Corizal. E se eu fosse ficar falando aqui, eu ia te dar um monte de cara que surgiram ali dentro. Ou então a empresa ali, na herança pós Jonas Pinheiro, ela participou ativamente dos processos eleitorais de Mato Grosso. Ela foi gabaritada para isso, né? Então, isso criou uns ranços de problema entre município e Estado enorme nos municípios. Quando a gente assumiu, a gente veio fazer a correção dessas arestas e fazer cooperações técnicas para celebrar a articulação entre os entes no plano municipal. Então, vamos dizer, não é despolitizar, despartidarizar a empresa, para que ela pudesse cumprir a finalidade pública. Então, hoje a gente tem quase que todos os municípios, nós temos cooperações técnicas. Nós tínhamos municípios que há mais de 10 anos não se conversava em Empaer. Empaer lançava prefeito, brigava com o prefeito que ganhou, ficava na oposição e não integrava o serviço. Então, a nossa determinação é de que o interesse público é maior do que qualquer interesse eleitoral partidário. A gente foi despartidarizar a empresa hoje está resolvida em relação a isso. O interesse da Empaer é interesse público, né? Então, isso é um ponto que foi resolvido. A questão da Assembleia. Bom, é importante que quando o governo chegou, o governo Mauro Mendes encontrou um governo com 53% de gasto com folha de pagamento. Havia que fazer um projeto de reestruturação geral dentro da administração pública, diminuição de secretaria, diminuição de cargo, diminuição dos custos gerais. Você tinha ali, pela lei de responsabilidade fiscal, já uma insolvência fiscal estabelecida dentro do governo, isso é fato. Então, hoje, quando a gente pode respirar com 36% de uso do recurso público com folha de pagamento, que é muito abaixo do mínimo prudencial, foi um trabalho muito grande. E dentro dessa pauta entrou a possibilidade das extinções da empresa. Aliás, essa pauta em relação à descentralizada vem de todos os governos que passaram aí para trás, né? Então, Dante teve iniciativas nesse sentido. Lá atrás, se você pegar também, o próprio Pedro Táxi, quando assumiu, também teve uma discussão se extinguia ou não o serviço. Tanto é que era CEDRAF, ele decidiu fazer CEAF, mas havia um debate lá naquele sentido. Na transição do MAGE, o mesmo tempo. Então, essas instituições elas foram criadas de um conceito da década de 70 e 80 e não conseguiram fazer sua atualização, seu upgrade para o futuro. Ela ficou com o mesmo modelo mental, o mesmo escopo de atuação. Era de uma época que Mato Grosso dependia exclusivamente de empresas para desenvolver suas atividades econômicas. E ela foi se perdendo com a sua razão de ser. Então, de certa forma, uma análise que vem para bem, esse projeto deu um chacoalhão enorme dentro das instituições. Tanto é que de todas que foram propostas, só uma foi extinta, que é a Metamate. E todas essas que estavam descentralizadas, MTI, MTPA, todas elas se movimentaram. Se você olhar o que a MTI virou hoje, é outra coisa. Enxugou, fez cortes, saneou as administrações. E eu acho que aí, quando o governador foi pactuar com as forças políticas, ele achou que era melhor salvar a instituição. Mas, mesmo assim, ele foi fazendo um trabalho de saneamento muito lento, gradual, que chegou onde a gente chegou. Só de dívida atuarial de Receita Federal foi mais de 200 milhões de reais que o governo pagou, que ninguém nunca pagou. Às vezes era melhor vender o patrimônio que a Empaer tem e pagar suas contas, né? Naquele conceito. Mas aí o governo decidiu acreditar na possibilidade de sanear e tornar elas viáveis. É isso que está acontecendo hoje, o que é viável. Folha de pagamento enxuta. Nossas unidades hoje, nós fechamos vários escritórios que estão funcionando dentro das prefeituras. Não tem sentido manter um escritório com um técnico só. Se esse técnico falar, isso aqui é a igrejinha da Empaer. Não, esse técnico pode funcionar dentro da prefeitura. Então, por isso que a gente foi fazer a integração com as prefeituras. Quem que é a autoridade local do município, além do padre, além do pastor? É o prefeito. Então, legitimamente eleito, cabe a nós, instituições de Estado, INDEA, Empaer, que atuam no âmbito municipal, respeitar a autoridade constituída e trabalhar de forma integrada. Mas sua tá questão lá eleitoral sai da Empaer na época da eleição, disputa, mas não pode trazer para dentro da empresa um debate que é de ordem eleitoral. E a Empaer tinha muito problema de foco assim. Então, a gente foi enfrentar isso para sanear e criar um ambiente político favorável para construir boa política.
E hoje, praticamente, todas as nossas ações são integradas com os municípios. Nossos insumos são junto com as prefeituras. Nosso planejamento é junto com a prefeitura. A gente otimiza a frota, otimiza insumo. Uma coisa, por exemplo, importante para o governo. O governo viu na Empaé uma segurança que ele não tinha antes. Antigamente, você mandava um trator lá para Pochorel, vamos dizer, a Corizal. É o secretário municipal que levantava a demanda. Esse secretário, às vezes, é uma demanda política, era uma demanda para um curral eleitoral. Aí, pronto. Aí o resto você já sabe o que virava. Hoje não. Hoje, quando o governo entrega cada trator desse que você viu, professor Lorenberg, tem um parecer técnico da Empaé avaliando a viabilidade do uso daquele equipamento. A CEAF entregou mais de 1.000 equipamentos aí, né? Mais de quase 1 bilhão de investimento nisso. Cada um daquele equipamento tem um parecer técnico da Empaé. Isso faz toda a diferença, porque o cara lá no município acompanha o uso. Ele monitora, ele sabe se está fazendo certo, se será não bem tá. utilizado. Se o cara que vai atender, ele realmente tem perfil de agricultura. Então, essa unidade local acabou sendo um braço operacional de boa eficiência de investimento público. Eu acho que a Empaé pode até crescer. Eu acho que a Empaé pode hoje ser essa unidade que o município não tem hoje para elaborar bons projetos na área de geologia, na área de engenharia civil. Ele pode ser muito mais do que focado no desenvolvimento da agricultura familiar e ampliar escopo para outras áreas de logística, de infraestrutura e desenvolvimento regional. E prefeituras que não têm nenhum suporte técnico qualificado para fazer bons projetos. E fisicamente está lá o técnico. Então é para lá que nós estamos indo, tá? Eu já estou dando um spoiler para você. É para lá que a gente quer construir. A Empaé como uma unidade de projetos de pensamento estratégico de desenvolvimento territorial. Possa ter técnicos qualificados de Estado para poder validar os bons investimentos lá na ponta. Porque dinheiro não vai faltar para os municípios. Falta o agente do Estado para acompanhar. Essa é a notícia boa, que inclusive foi aquela que fez o Mauro Mendes. Aliás, foi, na minha avaliação, desses que citou aqui o Suelmi, do Pedro Tax, do Silval, do Blairo, a melhor saída para Empaé, porque esse PDV que foi feito ali foi providencial, todo mundo sair ganhando, muita gente Sabe qual foi a economicidade? Só uma parte, 70 milhões de reais de economia nos cofres públicos. Já estamos contando. E manteve, e hoje está com como diria Roberto França, está em dias, né? As contas lá não tem nada no vermelho. Olha só, e tanto que está entregando maquinário doidado aí para baixo e para cima. O Opinião vai dar um tempinho, desse tamanhozinho assim, ó, pro intervalo comercial, mas volta já, ainda falando aqui com o Suelmi, com muito mais notícias e informações para você. Então a gente retoma aqui o programa Opinião, que está hoje entrevistando aqui o Suelmi, nosso caríssimo secretário lá, eu chamo de presidente da Empaer. Tem status de secretário, o Suelmi Evangelista Fernandes. Olha só, GD, que é o Gazeta Digital, dá um clique aí, rapaz, tem muita coisa. Você sabe que lá tem notícias daqui de Cuiabá, do Mato Grosso inteiro, do Brasil, do mundo. Tem a Suprema Corte, você viu o que aconteceu? A Suprema Corte dos Estados Unidos lá deu um breque lá nas ações do Trump sobre a questão da taxação para os países, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Então, tá empolvorosa a turma lá do Executivo norte-americano. Tem muita coisa acontecendo e você dá um clique aí no GD. Aqui, pelos lados de Mato Grosso, vamos trazer aqui para o nosso quintal. Olha só aí no GD. Após liminar que determinou a imediata suspensão de obras de pavimentação, também terraplanagem, abertura de acesso ou construção de infraestruturas turísticas lá no Monumento Natural Morro de Santo Antônio, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA-MT, sinalizou que o Estado deve recorrer da decisão e cita que o órgão ambiental não foi ouvido para a concessão da liminar. Então, há anos o projeto no local está começa e para, por conta de ações judiciais que consideram dano ambiental. A pasta informou que voltaria, no caso aí, com os trabalhos, não é, lá no local ainda
em fevereiro, neste mês, por exemplo, o que não deve acontecer, ainda mais com essa decisão aí, não é? A informação sobre o recurso foi divulgada pela pasta por meio de nota à imprensa e menciona ainda que buscará no Tribunal de Justiça demonstrar aí a regularidade do projeto e também da licitação. Dá um clique aí no GD que tem mais notícias, mais detalhes sobre essa posição. Lorenberg, olha só, essa questão do Morro de Santo Antônio, do ponto de vista turístico, de ser um ponto atrativo, ninguém discute, não é? Eu estive lá recentemente acompanhando, inclusive, uma dessas visitas, inclusive do Poder Judiciário, inclusive da promotora. Ana Luísa Peterlini é osso duro de roer. Ela já se posicionava lá, porque eles fizeram, e no projeto constava, fazer um acesso ao redor ali do morro até chegar no topo, entendeu? Onde passaria até carro. E aquilo foi visto pelo Ministério Público e parece que o entendimento da Justiça está nesse sentido também, de que seria danoso para o meio ambiente. E agora, mais essa pedra no meio do caminho aí para quem achava que ia ter em breve aquele monumento, né, em benefício aí dos turistas. Lembrando que parece que o Morro de Santo Antônio estavam se brigando para que ele fosse de fato pertencente ao município de Santo Antônio de Leverger, né? Está no limite ali, Cuiabá. Parece que, inclusive, iam tentar fazer com que a Assembleia Legislativa se manifestasse a respeito, para definir de vez, né? Porque havia, inclusive, esse pleito da prefeita lá de Santo Antônio. O fato é que agora tem mais esse posicionamento aí, dificultando a realização daqueles que sonhavam ter acesso aí turístico ao morro. Paulo, e amigo telespectador, o Paulo já falou tudo. E eu vou pegar carona exatamente para completar. Veja, o Morro de Santo Antônio, como o Paulo muito bem falou, é importantíssimo no aspecto de atração turística, inclusive para movimentar ou para impulsionar a economia na região toda, amigos. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Por outro lado, a estrada, chegou a criar a estrada mesmo, amigos, quando, na verdade, deveria, de acordo com os ambientalistas, deveria manter, eu vou usar uma palavrinha antiga, não sei se ainda está em uso, trieira, ou trieiro. É uma palavrinha antiga. Revelou sua idade agora, hein, rapaz? É para as pessoas caminharem, não para entrar máquinas, para entrar carros. Porque isso, para os olhos dos ambientalistas, não traz benefício algum, mas prejuízo ao próprio morro. E aí vem exatamente o ponto importante. Faltou, amigos, diálogo, conversa, discussão. Muitas das pessoas pensam, e eu estou diante de um grande historiador aqui, ele sabe disso até mais do que eu. Veja, amigos, o que é um debate com uma palavra só para conceituar? É diálogo. Debate não é briga, amigos. Debate não é sair no soco. Debate é diálogo. Esse é o grande problema do país todo. Porque entende o debate como briga, e não é. Então, o debate é diálogo. Faltou exatamente diálogo entre o Ministério Público, entre a Secretaria do Meio Ambiente, entre os ambientalistas e entre, em especial, a Assembleia que devia Legislativa, promover a audiência que deveria pública, por sempre exemplo. estar na frente. Eu acho que a Assembleia deixou a desejar nesse Muito, aspecto muito, aí. Paulo. Porque se tivesse discutido mais a miúde essa discussão, discutido mais essa situação aí, teríamos aí, quem sabe, um melhor termo, né? Ajusta aqui, não existe o tal de termo de ajustamento, poderia ter sido ali. Agora, perfilar ali, não é fazer de fora a fora, contornando o morro, isso vai provocar, até quem não é muito entendido na questão técnica, sabe que
vem chuva, vai dar problema, vai enfraquecer a raiz ali, grosso modo falando, né? Porque as árvores que mantêm, não é? Enfim, bora ver se a gente encontra aí E agora é um lugar belíssimo, que todos aqui, todos precisavam conhecer, todos, não só de Mato Grosso, porque ali, além do contexto histórico, né? Mas enfim, meu caríssimo Suelme, Suelme aqui da Empaé, falando com a gente aqui, eu vou lhe perguntar sobre, eu conversei, eu vi o glorioso César Miranda, de Desenvolvimento Econômico do Governo, falando outro dia num programa de rede, programa nacional, sobre o gergelim aqui no estado. Gergelim? Como assim? Como assim, para rimar, né? E poderia até ser tem a safra, a safrinha, e poderia ter mais uma aí chegando, né? Tá forte assim, eu sei que não é muito especificamente a sua área, mas daqui a pouco pode estar chegando, se forte for, na agricultura familiar ou não. Sim, todas as possibilidades que existem de produzir em grande escala, você tem em pequenas propriedades. Haja vista que no Rio Grande do Sul a soja é produzida em pequenas propriedades de forma consociada e se produz em uma escala boa, né? E já existem hoje, inclusive, assentamentos que produzem de forma consociada a soja. Aqui aí, tá vendo? Existem várias experiências aqui em Campo Verde, a gente tem vários lugares que tem esse tipo de experimento. Então dá para fazer, é óbvio que precisa de grande escala, precisa ter dimensão. Mato Grosso é tudo muito superlativo. O que é uma pequena propriedade no Rio Grande do Sul? 7 hectares, 10 hectares, 13. O que é uma pequena propriedade no Mato Grosso? 400 hectares. É um fazendeiro. Aí o cara está passando fome lá, está passando necessidade, você não sabe por que o cara não conseguiu virar a chave. Então, tem um espaço de expansão muito grande agrícola ainda nas pequenas propriedades. A gente precisa, e é nesse olhar que a gente está vendo. Gergelim tem uma grande produção ali na região de Canarana, eu acho que é a capital, inclusive, do gergelim, e vai para o mundo árabe isso, né? Vai produzir tahine, vai produzir pasta, vai produzir uma série, óleo de gergelim, é muito bom para a saúde e tem um bom valor agregado no mercado internacional. Então, nasceu de experimentos. Então, eu acho que a gente, por exemplo, na Empaé, agora a gente está engrenado junto com o MAPA, num projeto que chama o MIP, que é uma instituição formada pela Empaé, com Embrapa, com o MAPA, para desenvolver um polo de fruticultura aqui no Vale do Rio Cuiabá. Nós precisamos começar a experimentar as produções de fruticultura aqui, porque está chegando daqui a pouco o trem aí, né? As linhas de ferro estão chegando e essa logística que serve para as grandes cadeias, obviamente, pode servir para as pequenas propriedades. Então, aquela perecividade da fruticultura, que tem que chegar rápido na mesa do consumidor, pode ser resolvida com uma solução de logística rápida, que é o modal de ferrovia. Então, a gente vê nisso também a oportunidade de organizar, mas a gente precisa experimentar quais são as variedades que vão se adaptar melhor aqui no Cerrado, assim como a soja passou lá atrás. A gente já tem, por exemplo, experimentos em café, cacau, a gente tem experimento em maracujá, temos experimento em banana, bastante, com boa adaptação. Feijão na região do Sorriso também. Sim, então a gente tem agora que diversificar a produção. Mato Grosso não precisa ficar apenas com 4, 5, 6 tipos de produtos agrícolas. E ele só dá certo porque o cara tem 2, 3 ciclos de produção. Um dia a carne está boa, a soja está ruim, outro dia a soja sobe, a carne desce, a carne está sempre alta, né, vamos dizer assim. E às vezes o milho sobe, a soja desce, ele diversifica para estar sempre tendo lucratividade. Então, quanto mais diversificar, maior é a capacidade de gerar negócios e riqueza em Mato Grosso. E a gente entende que mais de 1 milhão de hectares de terra, ela pode ser e já está sendo ocupada com oportunidades de produção de qualidade. Em especial o café ali no Noroeste é um negócio que Mato Grosso já chegou à 5ª posição de café e nós temos muito espaço para ser o maior do Brasil. Nós temos mais área agricultável que Minas Gerais, do que Espírito Santo, que hoje lidera o Brasil, muito mais que o Paraná. E o nosso café aqui tem performado muito bem, com nota de 94, 96. E o clima é bom, né? O clima aqui também é bom. Café de altíssima qualidade, prometo para vocês que a próxima oportunidade eu vou mandar um café de Mato Grosso para vocês experimentarem. É um tipo Cunilon. Cunilon era um café considerado de baixa qualidade, porque o Arábica sempre foi que dominou o mercado. Só que a Embrapa desenvolveu um café de tanta qualidade hoje que se eu pôr uma xícara de um Arábica e de um Cunilon para você
você não consegue sabe a distinguir qualquer um e qualquer outro, porque eles foram aperfeiçoando, porque esse café é da Amazônia, que é em locais baixos, com baixa altitude, isso é tecnologia. Então nós temos 2 campos da Empaer que ficam experimentando experimentos de tecnologia para transferir para o produtor, mandioca com melhor adaptação, e nós, ultimamente, só para fechar esse box, você tem aqui em Goiás gente vendendo melancia, abacaxi para o mundo inteiro. Melancia, melão, com áreas de irrigação. Aí a gente precisa discutir um grande problema estrutural aqui no Vale do Rio Cuiabá, que é a má distribuição e o uso da água. Então, aqui a pluviometria da Baixada Cuiabana, chuva, o regime de chuvas é um dos mais baixos de Mato Grosso. Você vê aí para o interior chovendo o dia inteiro aqui, aquelas chuvas rápidas, às vezes passageira, tem uma combinação aqui que é desafiador para a tecnologia. O solo não é um solo de grande qualidade e potencial de fertilidade. A chuva, que é uma baixíssima, a capacidade pluviométrica é pequena, e a água disponível nos rios não estão, na época da seca, o rio Cuiabá e os rios se tornam intermitentes. Então você tem pouca água disponível na época da seca. Na época da seca é onde a fruta e a verdura estão no preço mais alto do mundo e nós não temos para pôr na gôndola do supermercado. E é por isso que a gente já está na Empaer discutindo, com o Tribunal de Contas do Estado discutindo já, com o Ministério de Desenvolvimento Regional, a possibilidade de discutir um grande projeto de transposição da água do Manso. Isso é uma inovação que eu estou trazendo para vocês. Opa, isso aí seria nossa mãe, né, Lorenberg? Transposição. Isso é uma conversa antiga, né, professor? O senhor sabe, né? Seria... Saiu o Manso, quando surgiu com essa justificativa. Seria a solução para alavancar não só essa questão aí da fruticultura, né, a piscicultura também. Claro. Essa questão da tilápia, embora há quem diga aí... A restrição ambiental. Porque é exótica, não sei o quê. Mas aquele que, enfim, se fizer isso, mas a tecnologia está aí para isso. Tá aí pra é um isso. desafio enorme, Lorenberg. Presidente, no bloco anterior, o senhor falou da importância da Empaer, porque a Empaer transformou o Cerrado no Estado. E isso é claro e evidente. E a importância da questão técnica. Por outro lado, o senhor também falou dos maquinários. Agora, muito recentemente, o governo federal também distribuiu maquinários para o Estado todo. Verdade. Vem, inclusive, emendas, foi comprado todo o material, todos os maquinários. E eu faço a pergunta, uma simples pergunta. Será que é necessário, hoje, o maquinário ou a parte técnica? Porque eu me lembro, eu estou provocando o senhor para reflexão. Não, claro. O senhor sabe disso até muito melhor do que eu. Tranquilamente. Em 2015, presidente, o senhor era secretário da Agricultura, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa e naquela audiência pública ficou firmado um ponto importante ali. Transformar a agricultura familiar no estado de Mato Grosso. Mudá-la e que pudesse estar trabalhando a questão da produção de legumes, de verduras e de frutas, transformando essa agricultura familiar. Até hoje, não se tem com clareza essa transformação da agricultura familiar. E aí eu pergunto ao senhor, o que faltou ser feito? E o que pode ser feito a partir de agora? Pode ser que a resposta também esteja ligada à questão da água que ele acabou de falar aqui, né? A questão. Mas assim, eu não vou permitir que ele responda agora, porque eu tenho um tiquinho só de tempo neste bloco. Um cafezinho. Vou chamar ali o intervalo, coisa de 1 minuto e meio. Aí o Lorenberg já fez a pergunta, o senhor me responde a essa pergunta aqui. Importantíssima pergunta após o intervalo comercial, a gente volta no instante só. Bom, estamos de volta. Olhando aqui, rapaz, tem uma informação, eu queria mandar um abraço, eu esqueci o nome da senhora lá, rapaz, mora na rua da casa da minha mãe, lá no CPA 3. Eu quero mandar um abraço à família deles lá, eles vão estar assistindo, eles vão saber de que... Porque um rapaz com o nome de João Bosco faleceu, é funcionário da Empaer. Sim, claro. Morreu agora Eu tive no velório. no acidente de carro, no acidente na estrada. Sim. E ele morava ali na rua da casa da minha mãe, ali no CPA. E aí eu soube hoje, falei, meu Deus, olha só que trágico, que tragédia, não é?
Então, a vocês aí da família, sintam-se abraçados, nossos sentimentos aqui, né? Fatalidade, e a gente espera que Deus conforte o coração de vocês. A família do João Bosco aí, né? Que era funcionário da Empaer. O professor Lorenberg deixou uma pergunta no bloco passado e a síntese da pergunta é essa, não é? Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, vamos transformar a agricultura familiar. Muita coisa evoluiu, houve descontinuidade de um governo para o outro e aí o fato é que estamos ainda patinando, tentando achar esse lugar ao sol aí. Eu queria que você respondesse então. Bom, veja bem, essa questão que eu estava falando aqui no intervalo, de que por um certo tempo a Empaer ficou nessa pauta do retrovisor, da saudade do passado, do tempo bom, que não volta mais, etc., porque nós abrimos cerrado, nós produzimos soja, Ok, mas e o serviço do hoje? E o desafio do hoje? Os próprios governos não deram essa oportunidade dela construir esse desafio do que poderia ser feito, né? Então, nós estamos na pauta de resgatar bons projetos, fazer centros de inteligência e produção de conhecimento com os bons funcionários públicos que tem, tanto da CEAF quanto da Empaer e das prefeituras, né? Uma rede de serviços. Para a gente começar, por exemplo, a gente já tem um fórum de planejamento territorial, a gente está discutindo desenvolvimento territorial já, que é uma coisa que lá os consórcios tinham a função de fazer, lá no MT+20, com o Blário Maggi foi criado os MT regional, que era a ideia de consorciatização para o desenvolvimento econômico e social, isso foi se perdendo. Então, a gente está resgatando isso para uma competência da Empaer, de começar a pensar de como fazer esses arranjos produtivos locais, que é complexo, não pensando só no município, pensando numa rede de serviços, né? Vai pensar a piscicultura, onde se produz o peixe. Às vezes o município tem toda uma produção de peixe, no outro tem um abatedor de peixe que não está sendo utilizado, que poderia estar dentro de uma rede de serviços. Às vezes tem câmara fria no outro município, que poderia estar interligado dentro de uma estratégia. Então, pensou-se muito o município e deixou-se com o tempo de pensar o território, que foi uma grande estratégia que Blário Maggi criou em 2003 e que foi com o tempo se perdendo pela própria institucionalização do próprio governo, das políticas do governo. Então, hoje a Empaer está querendo pensar esses arranjos produtivos locais, o desenvolvimento socioeconômico para produzir grandes projetos. Em relação a equipamentos, nós estamos muito próximos a universalizar 100% da tecnologia de produção, de maquinização agrícola. Isto foi fundamental, professor, porque a mão de obra está escassa numa zona rural. Não dá para o cara querer produzir hoje com uma enxadinha, com uma cavadeirazinha e com uma bomba costal para bater veneno. Então, hoje tem pouca mão de obra para isso. Está um pouco envelhecida e o cara precisa de tecnologia para produzir. Como o grande também. O grande deu certo porque não precisou de tanto trabalho braçal, senão o custo da produção seria muito elevado e ela teve que passar por um processo de mecanização muito forte. E a gente já está cumprindo a tarefa da mecanização agrícola, mais esse ano e talvez metade do ano que vem, com o aporte de recursos que tem, você vai ter trator para tudo quanto é lado, e implementos para tudo quanto é lado, com a gestão das prefeituras e acompanhado pela Empaer. Isso faz toda a diferença. Bom, aí a gente tem que começar a pensar nos grandes projetos de cadeias produtivas. Você está correto. Aí nós temos que pensar onde que nós vamos atacar e qual a vocação produtiva da região, né? Você pega aqui, eu vou te dar um exemplo bem prático. Ali na região de Sorriso, tem um cluster, um lugar que está produzindo fruticultura de altíssima qualidade, com uma cooperativa muito bem organizada e forte, vendendo 100% para merenda escolar, produzindo goiaba, produzindo melancia, produzindo manga palmer, essa manga que vem lá da Bahia, eles já conseguem produzir aqui, Petrolina, com gente que está vindo, inclusive, de Petrolina para investir aqui em fruticultura. Ali tem uma tendência, um arranjo que tem um potencial de produção de fruticultura, que expande ali em Mutum, que também tem produção boa de fruticultura, que abastece o mercado local. Você pegar Lucas do Rio Verde, que é um exemplo, ele tem 100% da produção da alimentação escolar, quase toda a alimentação escolar produzida pela agricultura familiar. É pena que não tem novas áreas lá de produção de pequenos produtores. Agora abriu uma nova, inclusive, de crédito fundiário para abastecer o mercado local. Porque hoje, lá em Sinop, nós temos um polo de orgânicos. Isso mesmo, senhores, de produção de orgânica, agricultura orgânica. Aí. É o maior produtor de orgânicos de Mato Grosso hoje, é eles com orgânico certificado e a gente está junto com a Empaer. Então, de repente, ali a gente cria um nicho específico, a duplicação do 63, com a logística da ferrovia, a gente vai ter novos tempos. Só vou terminar com um dado importante. Quando eu fui secretário, tinha 15 milhões de reais para gastar na agricultura familiar. Sabe quanto tem hoje? Só na CEAF, 300 milhões de reais. Perceba
o tamanho da expansão financeira. Só o governo Mauro Mendes investiu mais de R$1 bilhão na agricultura familiar. Óbvio que um passivo era muito alto a ser resolvido. Tinha passivo na Empaé, tinha passivo de coisas dentro da CEAF. Eu acho que hoje a gente já está caminhando para levantar a cabeça e olhar para o futuro, aonde a gente quer chegar, professor. Aí tem que discutir grandes campos, perímetros de irrigação. Não dá para falar agricultura familiar sem falar irrigação. A gente perdeu expertise até de discutir distribuição de água, como fazer uso racional para a pequena propriedade, porque não dá para pensar em produzir com a eficiência que o mercado quer e seja lucrativo sem pensar em irrigação. E para fechar, para quem acha que não deu certo, convido vocês para ir aqui em Santo Antônio da Fartura, em Mata-Mata, aqui na Serra de São Vicente. Ali tem mais de 300 hectares de folhagem plantada. Praticamente todo o abastecimento de Mato Grosso de alface, rúcula, de couve, vem desta região ali, que é mais de 300 hectares. Quando você olha, você acha que até produção de soja, mas é tudo pé de alface, com estufa, com coisa de altíssima tecnologia. Projeto de incubação da Empaé, junto com o IFMT lá na Serra de São Vicente. Então, ali é uma grande região de influência, que tem que descer para a Agrovila ali, que é uma mancha de terra boa, descer aqui para a cabeça da Serra de São Vicente, que tem vários assentamentos ali, e criar um grande polo de hortifruti para Mato Grosso, naquela região ali. Então, a gente tem que estar agora, nesse momento, identificando potenciais para vir com investimento de grandes projetos, de 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões. Aí não é problema para o Estado a grana. O problema é ter projetos sustentáveis e responsáveis. Infelizmente, houve um apagão dessa inteligência estratégica por um tempo, e agora você tem uma turma muito nova pensando nesse novo Mato Grosso. Tem o fator qualificação, mão de obra qualificada também. É importante. Que eu queria aproveitar essa questão de investimento aí. Como é que está isso hoje em termos de disponibilidade de linhas de crédito? Eu sei que tem o Fundaf. Que já beneficiou milhares aqui de pequenos, não é? Como é que está a projeção para esse ano de 2026 e qual que é a ambição da sua secretaria? Esse foi um projeto criado por dentro da Empaé, é importante isso, a gente foi aprimorar uma tecnologia que a gente trouxe inédita para o Brasil, isso é para ganhar um prêmio nacional. A gente construiu em parceria com a CEAF, é um programa que, esse é o futuro, professor, não grandes projetos públicos de financiamento, não grandes projetos públicos de subvenção estatal, mas grandes projetos de crédito para desenvolvimento de iniciativas. Então, foi criado neste governo um Fundaf, que é um fundo específico para exatamente financiar iniciativas de agricultura familiar. E a primeira iniciativa que a gente conseguiu com 2.2, que se chama Inclusão Rural, e a Empaé foi reposicionada. Hoje quem cuida da pobreza rural dentro de Mato Grosso é a Empaé, tem mais de 60 mil pessoas na faixa de pobreza. A gente não quer levar sacolão, a gente quer dar condição para o cara produzir e sair da sua pobreza. Lá em Goiás tem um programa parecido com esse nosso, Inclusão, lá chama Goiás Social. Lá eles dão R$6 mil para o cara gastar onde bem entender. A Empaé não faz isso. A Empaé dá 6 conto para você ir lá na loja de agropecuária e comprar seu projetinho. Se é pintainha para criar galinha de granja, para pôr a galinha poedeira, se é para você iniciar sua pequena hortinha, você vai pegar os insumos. Não dá o dinheiro e se vira não. É a história do dar o anzol para pescar, não dá o peixe. Então, esse programa para nós é um orgulho. Mais de 3.500 pessoas, isso aí já está em fase de fechamento. Nós vamos para o segundo edital. Já foi mais de 26 milhões de reais. Vai manter os 6 mil ainda? Vai manter os 6 mil, é ótimo. É ótimo, 6 mil parece que não é nada. Mas você não tem ideia, nós estamos chocados com as coisas que os caras estão falando com as pessoas estão falando 6 mil. Vou citar um exemplo, eu fui num produtor aqui em Livramento, um produtor aqui do Pantanal, uma pessoa tradicional aí do Pantanal. Ele pegou 6 mil reais, ele, em vez de comprar as pintainhas, os pintinhos para poder produzir frango de corte, ele foi comprar matriz de frango de qualidade lá em Goiás, que é o frango gigante, que dá 3 vezes mais peso que um frango convencional, para ele melhorar o plantel de qualidade genética dele, para ele poder ganhar valor agregado 3 vezes mais no mesmo investimento. É de curto, de médio prazo. E um cara sem estudo, um cara que largou, era pedreiro, falou, não, eu vou para minha mulher com a propriedade, passou a morar dentro da propriedade,
Tá lá, eu fui lá ver, tá na minha rede social, tá na Empaé, os frangão já desse tamanho, que os caras estão igual doidos, só a notícia de falar que tem o frango gigante virou ponto turístico lá, todo mundo vai lá querer comprar. Eu falei, calma que eu ainda estou melhorando, aí você vai vender com qualidade. Então, com 6 mil, a gente vê a virada, a grande maioria virou o quê? Frango. Tem um apagão de frango caipira no mercado. Não sei Mas se ajuda outras cadeias também. Mas sai a horta. Ó, Tem gente aqui em Santo Antônio que aprovou projeto de plantas ornamentais. Parece que não tem mercado, mas essa rosa do deserto, outros tipos de plantas que você usa hoje ornamental na casa, que os viveiros vendem, hoje tem gente que produz isso dentro de pequena propriedade e ganha muito dinheiro. E tem, pode É o incrementar. mercado. E outra área que não pode não resolver, mas se incrementa bastante, é a área a bacia leiteira. Lá em Juína, Brasnorte, Juína, ali é forte. Brasnorte é forte. Tem muitos pequenos ali que esses pequenos fazem miséria, fazem com 6 mil reais, fazem milagre com 6 mil reais. Põe 6 mil reais na mão do cara daquilo lá, ele faz acontecer. Uma senhora comprou uma panificadora, você precisa ver o quanto que ela triplicou, ela já ganhou já o valor. Quem? Esse é um dinheiro para não pagar, né? Isso não é um dinheiro para não voltar, é sem retorno, professor. Isso aí Fundão perdido. é desenvolvimento mesmo. E aí essa é uma linha, 23 milhões. Agora tem um novo edital, nós vamos botar mais 67 milhões de reais. Aí é projeto de 50 mil e de 150. Esse projeto ele tem juros subsidiados, é dinheiro público, mas é como se fosse um banco de desenvolvimento econômico e social. Qual que é esse programa aí? O Fundaf é um banco de desenvolvimento econômico e social. Não, isso também é do Fundaf? É uma outra linha, são duas linhas. Uma é com Aí. crédito subsidiado barato, vai sair o edital agora, fique atento, procure a Empaé. Esse dinheiro aí com 50 mil reais já é um cara que já é um produtorzinho mais estruturadinho. A bacia leiteira você faz Faz o regaço. Você renova o plantel genético, você compra ordenhadeira, você compra ração, você reforça toda a sua estrutura. E pode também aquele projeto que estava lá na ideia do cara que é um projeto inédito, que ele não teve a oportunidade de financiar, como esse cara que produziu o frango gigante, melhorando a genética, ele vai ter a oportunidade de criar coisas novas para poder a gente ter uma diversificação na produção. Eu acho que lá na frente, professor, esse dinheiro todo que hoje a CEAF tem, a Empaé tem, vai virar esse tipo de crédito aí. Quem vai executar é a Empaé na ponta. Quem aí, executa? E a Empaé está com dinheiro, os caras estão com a pedra lá, o que é pior, o que é mais difícil conseguir já tem. Então é só o projetinho, enxutinho, enxuto, viável, sustentável. E a Empaé acompanha e fiscaliza a execução. Sem esse negócio de dar o dinheiro para você ir gastar, não. Ele vai lá e acompanha. Opa, vai comprar o equipamento, não vai comprar outras coisas não, né? Você sabe qual é a eficiência? 90% de eficiência. Pois é, o retorno, né? O cara aplica na hora que vai trazer o resultado e vai ter que trabalhar, acordar, molhar a horta, vai ter que dar ração para os pintos. Então esse que é o modelo nosso, não é assistencialista, é de desenvolvimentista. E ele foi falar de frango gigante. Isso é reposicionamento da Empaé, tá, professor? Isso é reposicionamento completo, não é assistencialismo, não. Nós queremos desenvolvimento. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. Foi falar de frango gigante aí. Trabalhar, né? Foi falar de frango gigante, deu fome. Aquele franguinho com piqui, que frangão gigante. Lá no Goiás com gueroba, né? Lá no Você é do Goiás? Povo, minha mãe gosta, o Kleber, meu irmão, não me gosta, mas eu acho meio amargo, né? Amargo já basta. É bom, pois estou. Lorenberg, a última pergunta do programa. Mas, presidente, o senhor falou da nova reposição da Empaé. Se não me falha a memória, o senhor me corrija sempre, a Empaé contava com 3 diretorias. 3 diretorias. E está com uma nova visão, com uma nova leitura do cenário mato-grossense. Quantos servidores e comissionados existem na Empaé? E cada uma dessas 3 diretorias, se ainda existem as 3, apenas... Cada diretoria conta com quantos servidores para atender toda a demanda do Estado? Exato. Eu acabei de fechar um estudo agora, esse mês, com a minha equipe técnica. Queria mandar um abraço para o Marcos aí, que é nosso diretor técnico, deve estar nos assistindo. Ô Marcos, um abraço, Marcão. Marco, Elke, o Toco Palma está aí também na escuta. Essa turma sua pode vir aqui. Aliás, eu quero aproveitar que o Suelmo está aqui e convidar esse pessoal aí, os técnicos. É bom. Aliás, a Secretaria de Agricultura Familiar também, viu? Estou na cola da senhora aí, só precisa de voltar aqui. Nossa amiga André, vamos voltar, André. Pois não, pode... E aí é o seguinte, professor, boa pergunta. A Empaé teve 800 funcionários lá na década de 80, não vou ficar na saudade, mas houve um enxugamento muito grande.
A empresa hoje tem aproximadamente 300 funcionários, 314 para ser mais preciso. Tem 3 diretorias, uma diretoria de extensão rural e tecnologias de inovação, que é uma diretoria importante para a gente. Está criando soluções, inclusive, de tecnologia, de manutenção, de acompanhamento de gerenciamento de trabalho de campo, coisa nova mesmo. Você tem uma ideia, só para você ter uma ideia, essa diretoria era tão importante que ela criou agora uma ferramenta que é inédita no Brasil. Vou anunciar aqui de primeira mão para vocês. A Empae, junto com a Seduc, a Empae desenvolveu uma solução que eu vou conseguir acompanhar as compras das escolas em tempo real, mês a mês, para mim saber se o cara está comprando o pequeno produtor ou não. Nós não tínhamos esse dado chegava no final do ano, quando ia ver o relatório, não comprou do pequeno produtor, por algum motivo, o diretor da escola não comprou. E nem o Tribunal de Contas tem condições de Não acompanhar. tem. Essa ferramenta vai servir para o Tribunal de Contas, vai servir para o Ministério Público, vai servir para a Seduc. Então, hoje, a Empae vai ter um Power BI, tem um Power BI que está desenvolvido. Quando o cara comprou lá da agricultura familiar, lançou a nota, ela sobe aqui num painel, eu estou acompanhando. Acusa no sistema. Ela pode dar até um sinal de alerta para dizer, olha, ele não comprou do contrato que era para comprar 45% da agricultura familiar. Nós vamos aumentar essa eficiência desse mercado absurdamente com essa ferramenta que foi desenvolvida pela Empae, por essa diretoria de tecnologia e extensão rural. Essa diretoria, a maior da empresa, deve cuidar hoje de 250 funcionários no estado inteiro. Nós temos hoje escritórios, unidades da Empae em todos os municípios de Mato Grosso. 130, não somos 142, mas nos 132 municípios. Pelo menos um cara está ali atendendo serviço junto com a prefeitura. A diretoria administrativa deve ter, é um grupo que diminuiu muito, hoje deve ter aí em torno de uns 50 funcionários, e o restante na equipe da pesquisa. A diretoria da pesquisa é a que está diminuindo bastante, porque pesquisa a gente sabe que hoje há outros mecanismos de desenvolvimento de pesquisa dentro das universidades, instituições privadas e tudo mais. Não há mais aquela necessidade premente de ter uma equipe enorme de pesquisa. Então, ela é uma empresa bem enxuta, mas a novidade boa também é que a gente está prestes a lançar um edital seletivo para mão de obra complementar da Empae para reforçar a mão de obra de atendimento do pequeno produtor. Olha aí, bacana. A gente retomar nossa capacidade de atendimento ao público, professor. Então é mais ou menos esse Está desenho. mais do que lavadeira, cheio de novidade essa Empae, viu? Olha só, eu queria continuar, tem muita coisa, teríamos muita coisa aqui, mas tem horário de rede, eu tenho que cumprir, Claro. senão o Dorileu vem com um facão aqui e E regaça corta pela tudo. cabeça e o rabo. Aí não vai sobrar pedra sobre pedra. É melhor no contrariar. Eu não vou né? contrariar. Diz o bom né? senso. É bom ter parcimônia. Dá um abraço para ele, meu Meu amigo. caro, eu quero agradecer a você, viu, Suelman? Obrigado de verdade por ter vindo aqui. E esse espaço segue a postos para bem informar você, a Andréia, ao Marcão aí que você citou, aí os demais técnicos. A gente gosta desse tipo de informação. E ele anunciou aqui, tem novidades aí, vindo transposição lá do Manso, essa fiscalização aí das escolas que compram. Enfim, tem muita coisa aí vindo pelo lado da Empae. Obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar. Que eu agradeço, o professor Lorival, sempre um prazer. É Lorenberg. Lorival ele vai mudar depois. Professor Lorenberg, o bom jornalista não é aquele que agrada, é aquele que você põe o cara, o entrevistado na saia justa. Esse é o bom. Quem se incomoda é porque não consegue sambar, Beleza. né? Tá bom? Um abraço para você. Obrigado, Paulo. Um abraço no seu coração. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Um abraço a Ellen, Que é a minha chefe de gabinete. Ellen Rocha, deu uma força pra gente também aqui. Obrigado, querida, pela força também aí. A todos, Lorenberg. Até segunda-feira. Segunda-feira, o colega desse rapaz aqui, que é lá da pasta da educação, o Alan Porto, vai estar com a gente aqui segunda-feira. Alan Porto, que vem disputar para federal aí, hein? O Alan Estadual, Porto, estadual, né? Estadual? Vem aí fazer um balanço da Seduc na segunda-feira, o Alan Porto, aqui no programa Opinião. Até lá. Seu Benjamin, um abraço, hein? Fica com Deus aí, sempre se cuida. Meu pai, que Deus te cuide. Fica com Deus. Fica bem, fica com Deus também. Bom fim de semana.